Fala, meus queridos alunos, que bom estar com vocês para mais uma aula aí, né? Pena que de forma virtual ainda, forma online, né? Gostaríamos de estar juntos na sala de aula, né? E poder conversar, dialogar e discutir os assuntos, mas infelizmente é o que tem para o momento, né? Mas espero que esse vídeo encontre vocês bem, né? Desfrutando das bênçãos e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo no seu lar. Gente querida, então é o seguinte, nós vamos dar continuidade, né, na nossa matéria aí. E se vocês se lembram bem, se não assistiu, peço que assistam, né? Não deixe de assistir a videoaula passada, quando nós falamos da Reforma Protestante, né? E um rápido resumo aqui, nós vimos que a Reforma Protestante ela marca o fim de um período, né, de controle universal da Igreja Católica sobre os estados e as igrejas de então, né? E a Reforma Protestante então vai marcar o fim desse controle, né? Da Igreja Católica então. E na Reforma Protestante vai nascer várias igrejas de Estado, né? Várias igrejas protestantes de estados. E aí vai começar o denominacionalismo, né? As igrejas denominacionais locais ou de Estado, né? Então é isso que nós vamos ver agora, né? Nós vamos entrar agora na aula sobre retrospectos da Reforma. Essa apostila vai junto aí com a aula e vocês podem acompanhar depois. Vamos ver o que aconteceu então depois da Reforma de Lutero. Sabemos que a Reforma de Lutero vai acontecer na Alemanha, né? Então os luteranos vão dominar o cenário religioso na Alemanha e na Escandinávia, né? E eu quero lembrar para vocês o seguinte: sempre que nós citarmos um nome aqui, por exemplo, eu falei luteranos, não era a intenção de Lutero, né? Nunca foi a intenção dele criar uma nova igreja. O que ele queria era reformar a Igreja Católica. Ele queria que essa reforma chegasse ao alto clero e eles tomassem um posicionamento de acabar com tudo aquilo que vinha acontecendo, as indulgências, a venda de relíquias e aquela coisa toda que estava acontecendo, a deturpação, né, da fé ali naquele cenário. Então a intenção dele era realmente reformar a Igreja Católica. Então não tinha intenção denominacional. Mas aí os seus seguidores, aí depois vão ser chamados de luteranos e vão dar continuidade naquilo que ele começou, né? Então vai surgir a Igreja Luterana, que até hoje está entre nós, inclusive aqui no Brasil nós temos os luteranos, a Igreja Luterana, né? Ok, então o calvinismo, gente, ele vai fazer adeptos na Suíça, na Escócia, na Holanda, na França e na Hungria. E eu quero lembrar para vocês o seguinte: diferente do luteranismo, o calvinismo, ele é um movimento teológico, né? Ele não tem intenção. O calvinismo não criou denominações, não criou igreja, né, com o nome, a Igreja Calvinista, né? Pode ser que um maluco ou outro aí até tenha lá no nome da igreja, a Igreja Calvinista, mas não foi criada na época igrejas com o nome calvinismo, né? Calvinismo é um movimento teológico que influenciou totalmente os reformadores. A maioria dos reformadores aderiram aos pensamentos de Calvino, né? O calvinismo, que foi o líder, né, desse movimento de reforma ou do pensamento teológico reformado, né? E o João Calvino, ele
Ele é de 1509 a 1564, foi o período de vida dele. E João Calvino foi sucessor de Eurico Zwinglio, né? Zwinglio, gente, Zwinglio ele atuava na Suíça. É interessante que Zwinglio é contemporâneo de Lutero, né? Ele viveu na mesma época de Lutero, só que os dois não se conheciam, os dois não conviviam. E a reforma de Zwinglio na Suíça vai acontecer mais ou menos no mesmo período de Lutero, só que de forma totalmente independente. Eles não se comunicavam assim, ó, vou começar uma reforma aqui, você começa aí. Não. Os pensamentos de Zwinglio, reformado de Zwinglio, acontecia na Suíça, paralelamente aos pensamentos de Lutero na Alemanha, né? E quero lembrar o seguinte para vocês, né? Na primeira aula, gente, ou melhor, na primeira aula que nós tivemos presencial, e depois a segunda já foi online, e aí essa é a terceira. Nós passamos um trabalho para vocês, e esse trabalho ainda não chegou até mim. Tem pessoas que ainda estão devendo esse trabalho. Poucas pessoas fizeram, entregaram. E quero lembrar que vocês precisam fazer e entregar, porque a nota de vocês depende daí, né? Depende do trabalho realmente. E muito mais agora que nós estamos à distância. E o trabalho consistia em quê, né? Falar dos principais reformadores. E os principais reformadores eu coloquei lá como Zwinglio, né? João Calvino e John Knox. Nós vamos fazer um rápido panorama deles aqui e é sobre esses caras que vocês têm que falar no trabalho para mim, beleza? Dê uma revisada lá na apostila, na primeira apostila, que vocês têm lá bem esmiuçado essa questão do trabalho. De qualquer forma, nessa apostila eu passo novamente para vocês. Então vamos lá. Zwinglio, gente, então ele começa ali o seu movimento reformador na Suíça. E Zwinglio, ele é um cara que ele tinha formação humanista, né? Diferente de Lutero, que tinha uma formação mais clássica, mais medieval, né? Pensamentos medievais. Zwinglio já pega carona na Renascença e ele tem uma formação mais humanista, né? E essa formação humanista diz que o homem ele pode questionar as questões da fé, ele pode formar opiniões a partir daquilo que ele passa a conhecer, né? E lá, diferente da idade do período medieval, aquilo que se ensinava era lei inquestionável, né? Por isso que ninguém tinha peito de questionar as indulgências, ninguém tinha peito de questionar as relíquias, a venda de cargo e tudo mais. E Lutero teve esse peito aí, né? E já na formação humanista, então, ele já tem mais essa liberdade de questionar, como nós hoje questionamos, né? Várias coisas, e muitos até questionam Deus, né? Mas beleza. E Zwinglio, então, ele começa seu movimento lá, e Zwinglio era um cara, assim, que ele tudo era Bíblia para ele, né? Na mente dele, tudo tinha que estar de acordo com a Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia aquilo que a Bíblia não respalda, ele desprezava. Então, o que Zwinglio fez na Suíça? Ele tirou os santos da igreja, porque ele dizia que a Bíblia não respaldava os santos. Ele tirou as indumentárias, né, dos padres, aquelas vestimentas todas, ele tirou da igreja. Ele tirou... E, gente, Zwinglio era um músico. Ele era músico, e dizem que era um bom músico. E é interessante que, sendo músico, Zwinglio, ele acabou com a música da igreja, porque ele dizia que a Bíblia não respaldava. Não sei que loucura, né? Mas ele dizia que não tinha respaldo na Bíblia para ter música na igreja. Então ele eliminou a música da liturgia da igreja, né? Meio doidão, né? Mas então, aí na própria Suíça, e olha que Zwinglio, a gente já vê ele, né? Já temos uma visão diferente de Lutero,
que foi um cara que reformou, mas se você vê a igreja anglicana hoje, parece uma igreja católica, ele só tirou os santos, né? Zwinglio já foi um pouco mais radical. Só que mesmo assim, na Suíça tinha um grupo de cristãos lá que eles consideravam que Zwinglio ele não fez a reforma necessária, né? Eles estavam descontentes com a celeridade que ele estava dando à reforma. E eles queriam algo mais forte, né? Algo mais impactante de reforma. E sabe quem são esses caras? Foram chamados anabatistas, né? Surgem também na Suíça e são chamados movimento radical de reforma na Suíça. Então, eles descontentes com a reforma de Zwingli, eles criaram a sua reforma, né? E por que que eles foram chamados de anabatistas? Esse nome anabatistas foram dados por seus inimigos, né? Porque eles, eles não aceitavam o batismo infantil, né? O batismo infantil que era pregoado na Igreja Católica. E aí eles começaram a rebatizar as pessoas adultas, né? Os rebatizadores. Anabatistas são os rebatizadores. Liderado por Conrad Grebel e Felix Manz. E o que eles fizeram então? Eles começaram a rebatizar os adultos, né? Aqueles que queriam fazer parte da sua fé, tinham que ser rebatizados. E olha, gente, isso aí não agradou a Zwinglio e não agradou a muitos dos reformadores da época lá, né? A Igreja Católica já não exercia mais domínio sobre eles por causa da reforma de Zwinglio, e eles vieram de forma mais radical ainda, né, com relação a isso. E aí o que aconteceu? Houve uma guerra muito grande lá, porque Zwinglio, inclusive com o consentimento de Zwinglio, eles mataram milhares de anabatistas. E aí ficou uma guerra assim, os católicos contra os anabatistas e os protestantes contra os anabatistas. Pense, que loucura, né? E esses caras, muitos deles entregaram a vida em prol de um evangelho puro, né? De um evangelho genuíno, né? Esse movimento anabatista, eles vieram com força mesmo para isso. E até hoje existe os anabatistas, né? Me fugiu agora da mente, nós temos uma colônia deles aqui. Puxa vida, eu não anotei aqui e me fugiu da mente. Mas é um grupo assim que vive isolado, eles têm um modo de vida deles, peculiar deles, né? Então eles vivem da forma deles, são cristãos, né? Protestantes, e que vêm de lá, vêm desse grupo anabatista aí, né? Seguindo então, se eu lembrar até o final aí, eu volto a falar aqui. Mas os anabatistas, então, eles foram esse movimento radical. E é interessante, gente, que muitos eram queimados na fogueira, né? Muitos deles eram condenados à fogueira. E outra, o Zwinglio mandou afogar muitos deles no rio. Tipo assim, como se estivesse zombando deles. Ah, vocês querem água? Então tome água, né? E aí afogava eles no rio. Terrível, gente, a história da reforma aí, muitas guerras, depois de Lutero ali, muitas guerras houveram para que os países se desvencilhassem do catolicismo e assumissem a reforma protestante. Então, muitos dos nossos irmãos da época sofreram, né, por causa da fé em Cristo Jesus e querer um evangelho mais puro, um evangelho mais genuíno. E hoje os nossos representantes anabatistas são os batistas, né? Os batistas, lógico que não tão radicais quanto os anabatistas. Ah, lembrei. Os menonitas, né? Com certeza você conhece alguma igreja menonita por aí. E eles são descendentes desses caras aqui
os anabatistas, beleza? Vamos lá então. Aí, gente, vai acontecer na França também, né? A reforma surge com os huguenotes, liderados por João Calvino, não diretamente, mas João Calvino envia pastores treinados por ele em Genebra, né? Para conduzir então essa reforma na França. Voltando aqui aos anabatistas, Zwinglio, melhor dizendo, e Zwinglio vai morrer, gente, logo depois aqui. Zwinglio morre, né? E aí eles vão. Aí entra Calvino em cena, depois de Zwinglio. Calvino vai ser o sucessor de Zwinglio. Chegou um cidadão, Calvino, ele foi chamado ao Evangelho, né? Ele foi chamado a Cristo de uma forma meio inusitada, porque ele era um estudioso, né? Ele era um estudioso e aí ele queria se dedicar aos estudos, né? Direito e filosofia e tal, e ele queria se dedicar aos estudos e ele tinha que passar por Genebra, né? E aí nessa viagem dele, ele se encontra com um amigo dele lá, que agora me fugiu o nome, e aí o cara fala para ele, olha, Calvino, você tem que nos ajudar aqui na reforma na Suíça. E Zwinglio já tinha partido. Você tem que me ajudar na reforma aqui. E aí ele fala assim, não, na verdade eu tô de passagem aqui e eu vou para uma outra cidade aí onde eu vou me dedicar aos estudos e vou descansar, né? Eu preciso descansar e tal. Ele não tinha, dizem que Calvino não tinha uma boa saúde, né? E aí esse colega dele diz que ele amaldiçoa, né? O descanso de Calvino e fala assim: você não vai ter paz no seu descanso, né? Você não vai ter sossego nos seus estudos, sabendo que você está deixando a obra de Deus, né, para cuidar dos seus interesses. Mais ou menos assim a fala, não sei exatamente como expressar como exatamente foi. E isso tocou forte no coração de Calvino e ele falou: não, realmente, eu não posso abandonar a obra desse jeito. Então ele decidiu ficar em Genebra e dar continuidade na obra de reforma lá, e foi um cara espetacular, gente, né? Volto a repetir que toda teologia reformada passa por Calvino. Ele organizou isso, ele pôs de forma metódica essa questão teológica da reforma aí, com base na palavra, né? Aí nós vamos conhecer na Hungria, Mateus de Vai, que vai contribuir para o avanço da fé protestante vinda de Genebra também. Então veja, a influência de Calvino em Genebra, né? Zwinglio, Calvino. Na Escócia, John Knox, que faz parte do trabalho de vocês, né? Que liderou o movimento de reforma, com teologia calvinista também. Na Holanda, gente, após uma batalha sangrenta entre holandeses que buscavam sua liberdade, né? Os holandeses buscavam a sua liberdade dos espanhóis, porque os espanhóis dominavam a Holanda, e também eles buscavam a liberdade do domínio católico. Então os holandeses tinham interesse de se desvencilhar dos espanhóis e se desvencilhar da fé católica para assumir a fé protestante, que eles já tinham sido influenciados pelos ensinamentos de Erasmo de Roterdã, né? Então os holandeses, a reforma lá vai acontecer numa batalha muito sangrenta e muito forte, gente, né? E aí eles conquistam, né, a independência da Espanha e também assumem a fé protestante, né? Na Holanda, a fé reformada também teve influência de Calvino, né? Como toda a Europa, né? Foi influenciado por Calvino. Mas aqui vai acontecer uma coisa interessante, gente. É na própria Holanda,
com fé calvinista, onde vai surgir a oposição de um homem ao calvinismo, e esse homem se chamava James Arminius, ou Jacob Arminius, que nós conhecemos bem como Armínio, né? E nós somos arminianos, nós wesleyanos, metodistas wesleyanos, somos arminianos. E Jacob Armínio, então, vai surgir em 1559, né? E vai morrer em 1609. Morreu cedo, Armínio, né? Mas ele vai se opor aos ensinamentos calvinistas. E aí, gente, é onde começa todo o debate teológico que nós temos até hoje, um debate forte, ferrenho, entre calvinistas e arminianos. Então, tudo surge daqui. Pessoal, estudem isso, né? Se interessem por isso, estudem, vocês vão ver. Vocês estão estudando teologia, então tudo passa por aqui. A nossa teologia toda sai daqui do debate desses dois cidadãos, né? Os 5 solas, né, que nós conhecemos, e tudo mais surge daqui, né? A teologia, aí começa o debate teológico, os ensinamentos de Calvino, os ensinamentos de Armínio. Então, lá na Holanda que vai surgir isso. E aí nós vamos entrar na história da igreja anglicana, né? Tem que dar uma corrida aqui, gente, porque nosso horário vai. E o vídeo não espera. Deu o tempo dele, ele corta, né? Igreja anglicana, gente. A reforma da igreja anglicana, ela vai acontecer de um modo inusitado. Compartilhar essa história com vocês porque é interessante. Dizem que Dizem não, a história conta, né? Só que muitos criticam e falam, e às vezes não é bem assim, né? A reforma na Inglaterra dizem que foi feito por causa de um divórcio do soberano. Ele queria se divorciar da sua esposa, então, não sendo aceito o divórcio, ele rompe com Roma e acaba criando a igreja inglesa. Mas vamos ver a história como é realmente. Esse rei, gente, esse soberano é o rei Henrique VIII. Henrique VIII, de 1509, né? Desde sua ascensão ao trono em 1509, o rei Henrique VIII era obcecado por deixar um herdeiro homem. Então, tudo começa aí, né? E eu quero lembrar para vocês, uma coisa interessante de pesquisar também, né, para aqueles que são curiosos da história aí, a dinastia Tudor acontece com o pai de Henrique VIII, o senhor Henrique VII, né? A dinastia Tudor, famosa dinastia Tudor inglesa, começa com o Henrique VII. Na verdade, começa bem antes lá, né? Mas essa sucessão a sucessão de 100 anos, mais ou menos aí, desde Henrique VII até o último Tudor, começa então com Henrique VII, e aí que passa para Henrique VIII, que é o cara da nossa história aqui, né? O que acontece? Ele queria deixar um herdeiro homem. A sua esposa se chamava Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era viúva do irmão do Henrique, né? Ela era viúva do irmão do rei Henrique. Henrique VIII toma ela como esposa e tenta ter um filho homem com ela. Mas o que acontece, gente? Ela deu à luz a uma filha mulher e 3 filhos homens. E os 4 não passaram de alguns poucos dias de vida antes do nascimento. Antes do nascimento de Mary. Aí depois vai nascer Mary. Então os 4 primeiros morreram, vai nascer Maria Tudor, né? Maria Sanguinária. Uma filha perfeitamente saudável, mas mulher. Teria ainda outro bebê, 2 anos depois, nasceu morto, né? Vamos lá então. É comum que se acredite que a reforma da igreja na Inglaterra tenha sido causada pela obsessão de Henrique VIII em deixar o trono para um herdeiro homem. E de fato, gente, ele queria, né? Ele queria um homem e ele era obcecado por isso.
Mas realmente se trata de uma das razões, mas não a única. Henry também não queria que o Papa na Itália tivesse tanto poder sobre Londres. Então, olha só, começa aí a questão. Ele não queria o domínio do Papa sobre Londres, sobre a Inglaterra. Por isso, após convocar o parlamento, apelar a todos os santos e não obter anulação do casamento com Catarina de Aragão, assumiu unilateralmente como chefe da igreja no país e deu início à versão independente da igreja anglicana. O que acontece, gente? Como ele não conseguiu ter filho com Catarina de Aragão, filho homem, ele propôs se divorciar. E aí ele entra em contato com o Papa Clemente de Roma e faz a proposta. Fala, ó, Papa, aqui não dá mais com a esposa e eu quero me divorciar dela. E eu quero que o senhor abençoe, porque eu vou me casar novamente. Quero que o senhor abençoe meu casamento, né? Aí o Papa, negativo, né? O Papa diz que não. Até hoje, né? Os católicos são firmes nisso, eles não aceitam divórcio. Estão querendo rever essa questão aí. Nós, evangélicos, aceitamos, mas eles não, né? O divórcio é errado diante deles. E quanto mais aqui nessa época, né, gente? Então, aí, o que ele faz? Ele, ele rompe totalmente com Roma e ele acaba criando a igreja independente, a igreja, aproveitando todo esse momento de reforma e tal, ele acaba criando a igreja independente inglesa, né? Só que aí, o cara não tinha conhecimento de fé, né? Ele não tinha formação teológica, não tinha nada. E não tinha líderes também teológicos. Apesar de que já havia um movimento na Inglaterra de fé protestante, né? E não tinha nenhum líder ali para assumir essa questão aí, né? Mas, então veja aqui, ó. Desde então romperam-se as relações da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica Romana. Hoje todo rei precisa professar a fé anglicana e não católica. Então aí criou-se a Igreja Independente Anglicana, anglicana de inglesa, né? A Igreja Anglicana. E que até hoje também existe a Igreja Anglicana na Inglaterra e também aqui no Brasil nós temos a Igreja Anglicana também. Vamos ver essa questão. Então, olha, perceberam como que surgiu a igreja, né? Pedido de divórcio, o padre não aceita, há o rompimento, basicamente, né? Assim. Aí vamos ver essas esposas de Henrique, então. E olha como que essa igreja é criada, gente, né? E em que contexto, em que movimento que acontecia. Depois da reforma, né, anglicana, o rei Henrique VIII teve outras 5 esposas. Então ele quis romper com Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, né? E aí o que acontece? Ana Bolena teve sorte ainda pior do que a primeira esposa. Como não conseguia produzir um herdeiro homem, foi acusada de traição e incesto e executada na Torre de Londres, juntamente com seu irmão e outros 4 homens. Embora nunca tivesse tido provas de que realmente a infidelidade conjugal aconteceu, né? Aí depois ele casa com James Seymour. Um dia depois da morte de Ana Bolena, Henrique, né? Ficou noivo de Jane Seymour, que logo engravidou. Ao dar à luz, no entanto, contraiu infecção e faleceu. Mesmo com a curta duração do relacionamento, o rei considerou que ela fora sua verdadeira esposa, pois arrumaram um herdeiro homem para ele, né? Então vai nascer o herdeiro tão desejado, né? A sugestão de Thomas Cromwell. A esposa seguinte foi a sugestão de Thomas Cromwell, Duque de Essex. Ela era filha do Duque de Cleves, um importante aliado. Depois de ouvir os elogios de Cromwell, a beleza de Anne e de visualizar um retrato dela feito especialmente para o rei, Henrique decidiu se casar, mas se arrependeu assim que conheceu a esposa. Feia demais, segundo ele. Tão feia que Cromwell foi executado pela péssima descrição, né? Pela péssima sugestão. Então ele executou o Cromwell.
No dia da execução de Cromwell, Henrique VIII se casou com Catherine de Howard. Ela, sim, era encantadora. Quando o rei descobriu, pouco tempo depois, que a rainha tinha um caso extraconjugal, mandou matá-la também. E sua última esposa foi Catherine Parr, que viu o rei Henrique VIII engordar ainda mais e se tornar morbidamente obeso. Então o cara ficou muito gordo, né? Segundo relatos, ele era carregado e movido pelo palácio de Whitehall com equipamentos mecânicos, já que não conseguia mais caminhar. O martírio durou até 28 de janeiro de 1547, quando se ouviram os seguintes gritos por toda Londres: "O rei está morto! Vida longa ao rei!" O novo rei Eduardo VI tinha apenas 9 anos. O filho homem, o rei Eduardo VI, tinha apenas 9 anos de idade. Mas essa é outra história. Entenderam, gente, como é que foi o contexto da criação da igreja anglicana? Bem conturbada, né? Aí depois, gente, quando a sanguinária, né? Maria Tudor lá, assume o trono, descendente deles aí, dos Tudors, ela persegue os cristãos e ela quer voltar, retomar a Inglaterra novamente católica. Ela quer fazer a Inglaterra católica novamente, mas não teve muito êxito. E aí depois os que sucederam ela foram dando sequência na reforma e até hoje a rainha Elizabeth, famosa velhinha, né? Ela é protestante, né? Ela é das nossas. Beleza, gente? Essa é a história da reforma na Inglaterra, né? Da igreja anglicana. Isso é história, gente. É maravilhoso, né? Fatos conturbados, pessoas não, não dignas, talvez, mas é o que Deus usou no momento para acontecer e aconteceu e chegou até nós, graças a Deus. Dando sequência aqui, gente, na nossa apostila, né? Nós vamos entrar na história de Wesley. Então tudo isso vai acontecer, gente, toda essa história da igreja anglicana, das reformas e tudo, é século XVI, século XVII, né? Ou seja, 1500 e tantos, 1600 e tantos. E aí nós vamos entrar em 1700, pouco mais à frente, que vai surgir os irmãos Wesley. Falar um pouquinho da história do pai de Wesley. O pai de Wesley, gente, ele era um não conformista. O que é um não conformista? Ou melhor, os avós de Wesley, o pai de Samuel Wesley, né? Samuel Wesley é pai de Wesley, John Wesley. E o pai de Samuel, eles eram não conformistas. Então